Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o texto e o contexto deste debate do Estado da Nação é tratar-se do primeiro debate desta natureza que ocorre numa circunstância excepcional. Portugal foi, como Estado, incapaz de garantir a sua solvência e ainda no quadro do anterior Governo teve de pedir assistência externa, assinou um conjunto de compromissos e perdeu transitoriamente uma parte da sua soberania. É o que acontece quando a prudência na gestão das contas públicas é substituída pela política de gastar acima do que podemos e endividar acima do que devemos. Portugal é o mais velho Estado-nação com fronteiras estáveis na Europa e isso constitui uma inspiração e uma responsabilidade. A nossa história prova abundantemente duas coisas: a dependência do financiamento externo por incapacidade própria ou é superada com rigor e nos serve de emenda ou ameaça os bens mais preciosos da nossa liberdade como nação e da nossa viabilidade como país. Mas se este é o risco, que não nos falhe a audácia de outra memória. Os portugueses sempre se superaram enquanto nação quando tudo parecia perdido e sempre resgataram a nossa dignidade e a nossa força como Estado quando tudo parecia dolorosamente difícil. Em certo sentido, a primeira mensagem a deixar neste debate do Estado da Nação é simples. Aqui e agora, exatamente neste período em que o Estado está limitado na ordem internacional, é aqui e agora que mais precisamos de uma nação que se levanta na sua responsabilidade, de uma nação que se une na sua atitude, de uma nação que valoriza o melhor do seu potencial, de uma nação que se entreajuda na atenção a quem mais sofre. Numa palavra, de uma nação que exprime, no século XXI, em liberdade e em democracia, uma indomável vontade de vencer esta crise. Os portugueses sabem que foi o Estado que criou este problema. Os portugueses também sabem que a nossa dignidade depende de um esforço que não pode fracassar e em que ganhamos ou perdemos todos, pela simples razão que é a viabilidade financeira e, portanto, a viabilidade económica e, portanto, a viabilidade social de Portugal que estão em causa. É por isso que não vale a pena exacerbar divisões, mas vale a pena, todos os dias, ter abertura política para consensos alargados e ter uma prática de diálogo social para compromissos importantes. Ocorre, por isso, sedimentar a esperança no único critério válido para fazer opções construtivas: o critério do realismo. Nesta Câmara, legitimamente e por vontade do povo, estão partidos que nem aceitaram a seu tempo conversar com os nossos credores, nem conseguem explicar o que sucederia agora, caso rompêssemos com os nossos credores. Essa questão, que sempre lhes parece um detalhe, mas onde iria Portugal buscar dinheiro para pagar salários e pensões, caso não nos emprestassem o dinheiro que levianamente o Estado consumiu e exauriu, fica sempre por explicar. Ora, os portugueses são um povo antigo e, por isso mesmo, providos de um meridiano bom senso. Que ganhávamos nós, Portugal, em acrescentar aventuras ao que já é difícil, riscos ao que já é problemático, incertezas ao que já é doloroso. Ir por esse caminho é simplesmente abrir o fosso da autarcia em plena globalização, do caos institucional em plena carência de estabilidade na moeda e da miséria, uma miséria que levaria décadas a corrigir. Uma coisa é fazer sacrifícios para recuperar Portugal. Outra seria isolar Portugal dos seus credores, do euro e das soluções para toda a União Europeia. Os portugueses que trabalham e os portugueses que empregam, os portugueses que sofrem e os portugueses que estão a passar mal são os mais realistas de todos. Querem que este período difícil termine antes e não depois, e que o Portugal pós-crise seja um país com oportunidades, portanto muito mais moderno,
competitivo, atraente e solvente. Não acreditam, certamente, que excesso de déficit se corrija com mais déficit ou que excesso de dívida se resolva com mais dívida. O realismo pode resolver os problemas de Portugal. A utopia não resolverá, certamente. Bem mais importante e distintivo para o caso português e a sua diferenciação é a existência nesta Câmara de 3 partidos largamente maioritários, que, na verdade, os factos sabem o que é governar e devem saber qual é a margem que a realidade e o realismo nos dão em cada momento. O PS, porque encabeçava o governo que pediu ajuda externa, e o PSD e o CDS, porque tiveram o patriotismo de perceber que, sem essa ajuda, devida a causas de que discordavam profundamente, era a própria viabilidade do país que entraria em colapso. O facto de cada qual exercer a sua insubstituível função constitucional, no governo ou na oposição, não esmorece o dever de sermos intelectual e politicamente realistas quando fazemos as perguntas elementares neste primeiro debate do Estado da Nação em circunstâncias excepcionais. Esclarecida a questão prévia, Portugal sempre teria de fazer um ajustamento sério na sua economia, cumpre perguntar e responder. E atrevo-me a sugerir apenas que a experiência de um ano nos negócios estrangeiros possa subsidiar, quanto mais não seja, pelo testemunho, esta reflexão necessária. Primeira pergunta. Um ano depois, está Portugal mais longe ou mais perto de uma declaração de insolvência que nos conduziria à cessação de pagamentos e ao desmoronar do sistema financeiro? Sem ignorar as dificuldades, é muito clara a resposta. Portugal está bem mais longe desse precipício e é notável o esforço que os portugueses fazem para conseguir esse progresso e garantir que esse mal maior não lhes acontecerá. Dizer que Portugal andou para trás neste ano só é verdade no sentido em que Portugal estava há um ano em frente do precipício. Pretender que há uma regressão financeira implica, por exemplo, ignorar que desde janeiro deste ano se registra uma clara diminuição dos diferenciais de juro das obrigações portuguesas em todos os prazos. Há 10 anos, essa diminuição é de 400 pontos base. Há 2 anos, a queda do diferencial quase atinge 900 pontos base. Segunda pergunta. Um ano depois, a percepção internacional sobre Portugal melhorou, estagnou ou piorou? Respeitando todas as diferenças ideológicas, que são o cimento da liberdade e a necessidade, e até a necessidade de cada qual ter a sua identidade estratégica, que não está em causa, apelo a um módico de bom senso. Se todas as instituições internacionais, a União Europeia, também o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, os países parceiros e amigos, elogiam Portugal como um país que está a fazer o caminho necessário, fará sentido nós, portugueses, dizermos ou pensarmos sobre a reputação internacional do nosso país exatamente o oposto? 2 elementos são inescapáveis para ter rigor nesta análise. Há um ano era frequente, era mesmo obsessivo, comparar, mencionar e fazer equivaler Portugal e a Grécia. Um ano depois, essa teoria simplesmente desapareceu. Não me compete julgar o comportamento de outros povos que, de resto, são Europa e todos queremos na Europa. Mas, dito isto, quero dizer nesta tribuna que temos o maior orgulho na atitude específica, própria, não comparável e não homologável de Portugal e dos portugueses perante esta crise financeira na Europa. Acrescento até o seguinte: em matéria financeira não se aplica o princípio falem bem ou falem mal, o importante é que falem de nós. É um triunfo para Portugal que seja hoje, felizmente, bem mais raro ver ou ler ou ouvir menções injustas ou negativas sobre o nosso país. Terceira questão. Estando Portugal a meio do caminho, muitas vezes um caminho das pedras inexorável após a situação em que o país caiu, é agora o momento para vacilar no essencial ou dar guinadas radicais no cumprimento dos nossos compromissos?
Não creio que seja prudente fazê-lo. O processo de ajustamento português tem 9 avaliações. Já foram feitas 4. As 4 foram manifestamente positivas. Vamos a caminho da 5ª. Será este o momento para desistir do essencial ou hesitar naquilo que é crucial para a nossa credibilidade e para a nossa reputação? Sobretudo, quando estarão também em análise as nossas transformações estruturais, vale a pena a oposição democrática ser tão pessimista e tão negativista que até esquece o contributo que ela própria deu para que reformas estruturais importantes pudessem ser aprovadas sem a oposição de toda a oposição ou com um consenso mais vasto? Por exemplo, para que Portugal tenha leis laborais onde contratar seja mais fácil e onde despedir quando se justifica não seja impossível. A única forma de captar investidores e investimentos é a economia aberta. Ou ainda, para que Portugal tenha uma regulação forte da concorrência, de modo a abrir os mercados a novos atores, a beneficiar o consumidor, em vez de permitir a proteção dos que já estão no mercado ou a combinação entre eles de práticas ilegais. É dificilmente compaginável a declaração de que se cumpre o memorando e a revelação de que, ponto por ponto, afinal não devíamos cumprir, ou reforma por reforma, afinal não devíamos reformar. O Portugal dos mais jovens, o Portugal do futuro, não é partidário desse imobilismo, nem quer ser refém desse corporativismo. Cumprir é, aliás, a única forma de livrar os jovens da hipoteca do futuro, que é a dívida. Reformar é, aliás, o único caminho para Portugal ser mais inovador e ser mais moderno. Tenho esperança que a oposição democrática se dê conta de que querer que tudo fique na mesma, num mundo em que tudo muda aceleradamente, é uma tentação que, se não é passadista, será, no mínimo, pouco contemporânea, pouco aberta e pouco sonhadora. Quarta pergunta. Portugal tem mais margem de manobra para, como tem sido afirmado, melhorar e favorecer o processo de ajustamento com a credibilidade que conquistamos a pulso, porque nos preocupamos em criar uma reputação fiável e confiável, ou seguindo a tese, mais oportunista do que oportuna, de, perante as dificuldades que existem e que são reais, estar sistematicamente a pôr tudo em causa. Um dia é o prazo, outro dia são as condições, no outro dia ainda são as medidas. Volto à defesa do realismo. A nossa credibilidade é a nossa margem de manobra. Estando escrito e sendo evidente a regra de que na União Europeia se aplicarão em circunstâncias iguais, princípios iguais para todos, é ainda mais relevante que Portugal seja visto e percebido como um país que é parte da solução para o problema e não como um país que atua como se fosse parte do problema sem se preocupar com a solução. Quinta e última pergunta. Sendo público, desde o final de 2010, que os anos de 2011 e 2012 seriam extremamente difíceis, sendo este governo um governo que reconhece os problemas quando eles aparecem e existem, em vez de criar ilusões que não resolvem nada, o primeiro e mais crucial desses problemas chama-se desemprego. Como ajudamos mais os desempregados e, em geral, os que são mais pobres? O essencial para isso é garantir que, no que de nós depende, o princípio do crescimento económico chegue em 2013 e agir em todas as frentes para que haja condições de confiança, de investimento e de criação de emprego. Terminarei, Sra. Presidente. Sendo evidente que também em política há problemas que dependem de nós e outros que não dependem diretamente de nós, por exemplo, o que se passa noutros países do euro, uma vez mais, sejamos realistas. Em vez de prometer que o mundo vai mudar amanhã e que basta para essa mudança um discurso feito no Estado da Nação, que por magia, num ápice, muda a realidade de todo o continente europeu,
façamos o nosso trabalho de casa e concentremo-nos naquilo que nós podemos fazer por nós próprios. Trabalhemos para melhorar o financiamento da economia, o financiamento das empresas, a atratividade do país para o investimento e a comparabilidade de Portugal para esse mesmo investimento. Não neguem, Vossas Excelências, o que tem sido feito, porque nós nunca nos negamos a aceitar as ideias dos outros. Isso não muda, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, isso não muda o mundo daqui a um minuto, mas coloca-nos em condições de aproveitar ao máximo um ano de 2013 bem melhor do que aquele que vivemos. Não desvalorizemos, aliás, o facto de as privatizações terem começado bem e a circunstância das exportações terem resistido melhor. São sinais de antecipação de confiança. E a confiança é um bem essencial. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero terminar, Sr. Ministro. Termino. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Neste debate do Estado da Nação... Eu já permiti que alongasse o tempo por ser um encerramento. Termino, Senhora Presidente. Faz favor. Como verá, 15 segundos. O nosso critério é o realismo. A nossa atitude é o reformismo. O nosso método é a procura do compromisso e do consenso. O nosso objetivo, de todos, é um só. Portugal estará melhor no final desta legislatura do que o Portugal que recebemos no início desta legislatura.